Fala, galerinha do canal Palpites Esportes. Para essa sexta-feira, galera, dia 20 do mês de setembro de 2019, separei 10 jogos para estar passando para vocês. Mas antes de começar com os palpites, gostaria de pedir a você que não é inscrito, que desde já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, beleza? Então, sem enrolação, bora passar com os palpites. Começando aí com Alemanha, Liga Alemã. Jogo entre Schalke 04 e mais. É um jogo em que a equipe do Schalke, que nos seus últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias, 2 derrotas, 1 empate. A equipe do mais, por sua vez, que nos seus últimos 5 jogos, vem sendo um Deus nos acuda com apenas 1 vitória e 4 derrotas. Tem de ser um jogo bastante disputado, são equipes aí que praticamente jogam no mesmo nível. Porém, a equipe do Schalke leva uma certa vantagem porque joga em casa. Vamos de melhor opção, Schalke 04 vencendo casa. Opção mais arriscada, jogo de ambas equipes marcam, beleza? Brasileirão Série B, rodada 23ª. Jogo entre Criciúma e Atlético Goianiense. É um jogo em que a equipe do Criciúma, que nos seus últimos 5 jogos, vem de 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. A equipe do Atlético Goianiense, por sua vez, que nos seus últimos 5 jogos não sabe o que é perder, porém com 3 empates e 2 vitórias. Tem de ser um jogo bastante aberto, com boa chance de gol. A equipe do Criciúma, que joga em seus domínios aí, nos seus últimos 5 jogos, vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Partida em que podemos estar colocando casa ou fora ou ambas equipes marcam, beleza? Sport Recife e América Mineiro. É um jogo em que a equipe do Sport Recife, que nos seus últimos 5 jogos não sabe o que é perder, porém com 3 empates e 2 vitórias. A equipe do América Mineiro, por sua vez, que nos seus últimos 5 jogos aí não sabe o que é perder, com 2 empates e 3 vitórias. Tem de ser um jogo bastante disputado. A equipe do Sport, que nos seus últimos 5 jogos em casa, não sabe o que é perder, com 2 vitórias e 3 empates. Partida em que podemos estar colocando Sport Recife para vencer jogando casa. Opção mais arriscada, jogo acima de 1,5 gols, beleza? Espanha La Liga, 5ª rodada, jogo entre Osasuna e Betis. É um jogo em que a equipe do Osasuna, que nos seus últimos 5 jogos não sabe o que é perder, porém com 3 empates e 2 vitórias. E a equipe do Betis, galera, que nos seus últimos 5 jogos aí, vem de apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Tem de ser jogo de ambas equipes marcam. Dificilmente quando essas equipes jogam, ela passa jogo aí sem tomar gol, beleza? Então vamos de melhor opção, ambas equipes marcam. Opção mais arriscada, empate com gols, beleza? França Liga 1, 6ª rodada, jogo entre Estrasburgo e Nantes. É um jogo em que a equipe do Estrasburgo, que nos seus últimos 5 jogos, vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. A equipe do Nantes, por sua vez, que nos seus últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Tem de ser um jogo bastante aberto, com boa chance de gols. Partida em que podemos estar colocando Estrasburgo com empate, opção mais arriscada, jogo de ambas equipes marcam, beleza? Inglaterra, campeonato inglês, 6ª rodada, jogo entre Southampton e Bournemouth. É um jogo em que a equipe do Southampton, que nos seus últimos 5 jogos, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Bournemouth, por sua vez, que nos seus últimos 5 jogos aí, vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Tem de ser um jogo bastante disputado. A equipe do Southampton, jogando em casa, joga muito bem. Nos seus últimos 5 jogos aí, em seus domínios, tem aí 1 vitória, 1 derrota e 3 empates. Um jogo bastante disputado. Então, para esse jogo, vamos de melhor opção. Southampton vencendo casa. Opção mais arriscada. Jogo acima de 1,5 gols, beleza? Colômbia, Liga Águila, encerramento. Jogo entre Deportes Tolima e La Equidad.
É um jogo em que a equipe do Tolima, que nos seus últimos 5 jogos vem muito bem, galera, com 2 empates e 3 vitórias. A equipe do La Equidade, por sua vez, que nos seus últimos 5 jogos vem mal, né, com 2 empates, apenas uma vitória e 2 derrotas. Tem de ser um jogo bastante aberto, com boa chance de gol. A equipe do Tolima, que jogando em casa aí, vem de 3 empates e 2 vitórias. Joga muito bem quando joga em seus domínios, com o apoio da sua torcida. Partida em que podemos estar colocando Tolima vencendo casa, opção mais arriscada, jogo acima de 1,5 gol, beleza? Irlanda, divisão Premier, jogo entre Waterford e Dundalk. É um jogo em que a equipe do Dundalk, que nos seus últimos 5 jogos aí, vem atropelando todo mundo, beleza? Na Irlanda, vem aí com um empate, apenas um empate e 4 vitórias. A equipe do Waterford, por sua vez, que nos seus últimos 5 jogos, vem de 3 vitórias, um empate, apenas uma derrota. Tem de ser um jogo bastante aberto, com boa chance de gol. Como de melhor opção, jogo acima de 2,5. Opção mais arriscada, Dundalk vencendo fora, beleza? Shamrock Rovers e Patricks. É um jogo em que a equipe do Shamrock Rovers, que nos seus últimos 5 jogos não sabe o que é perder, com 5 vitórias consecutivas nos seus últimos 5 jogos. A equipe do Patricks, por sua vez, que nos seus últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, uma derrota e um empate. Tem de ser um jogo bastante disputado. A equipe do Shamrock Rovers leva uma certa vantagem. Por quê? Porque vem muito bem na tabela, tá aí na segunda posição. E jogando em casa, galera, dificilmente perde. E nos seus últimos 5 jogos aí, jogando em seus domínios, não sabe o que é perder, né? Com 5 vitórias consecutivas. Então vamos de melhor opção, Shamrock Rovers vencendo casa. Opção mais arriscada, jogo acima de 2,5, beleza? Em Itália, Série B, quarta rodada, jogo entre Frosinone e Venezia. É um jogo em que a equipe do Frosinone, que nos seus últimos 5 jogos vem de 2 vitórias e 3 derrotas. A equipe do Venezia, por sua vez, que nos seus últimos 5 jogos vem aí, galera, de 2 vitórias e 3 derrotas. Tem de ser um jogo bastante disputado. A equipe do Frosinone, que jogando em seus domínios aí, vem de 4 vitórias, apenas um empate. A equipe do Frosinone aí, que é uma equipe muito forte, uma equipe que caiu aí recentemente da Série A para a Série B da Itália, beleza? Uma equipe forte. Então vamos de melhor opção, Frosinone vencendo casa, opção mais arriscada, jogo acima de 1,5 gol, beleza? Então é isso, galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Você que está assistindo o vídeo agora e não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Ative o sininho aí de notificações. E se você gostou do vídeo, galera, deixa aquele like para estar fortalecendo o canal, beleza? Que aqui é palpites diários todos os dias, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e fui!